Momento de palavra, então, tá bom? A gente vai para Romanos capítulo 8 e os versículos 3 e 4. A gente tá para finalizar esses versículos, tá? Mas, por enquanto, a gente vai continuar explorando o que diz esse texto, tá, queridos? Leia comigo o texto. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou a carne, né? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queridos, vocês já perceberam que esse versículo 3 aqui, a gente dividiu ele praticamente em 4 partes, e em cada parte nós fizemos assim uma explanação até aprofundada. Por exemplo, quando nós falamos de Jesus Cristo, da encarnação de Cristo, né? Nós gastamos acho que 3 semanas ou mais, eu não lembro aqui, só explorando esse texto, tá bom? O que nós temos nesses 2 versículos aqui é praticamente a exposição do Evangelho, queridos, de uma maneira assim muito clara, muito específica, tá? Se você não conhece o Evangelho, não sabe o que é o Evangelho, atente para esses versículos, porque ele traz a nós uma explicação clara, explícita do que é de fato a mensagem do Evangelho, tá bom? Hoje nós vamos dar sequência. Olha, nós já exploramos aqui aquilo que era impossível para a lei. Nós já vimos aqui o fato de que a lei, não é que a lei estava enferma, mas por causa da nossa carne, né? A nossa carne enfraqueceu a lei. Nós já vimos aqui que Deus enviou o seu Filho na semelhança da carne do pecado, já tratamos disso. Deus enviar o seu Filho tem a ver com a encarnação. A semelhança do pecado tem a ver com o fato de que ele era igual a nós, contudo, não tinha pecado. Nós já vimos aqui a expressãozinha pelo pecado, está dizendo que Cristo foi enviado a esse mundo como uma oferta pelo pecado. E condenar a carne no pecado, foi o que nós vimos na semana passada, tem a ver com os nossos pecados serem colocados em Jesus Cristo e punidos em Jesus. Tá? Basicamente, essa é a exposição que nós já fizemos. Está aí uma série de mensagens nos versículos 3 e 4 do capítulo 8 de Romanos, tá bom? Hoje, a gente vai continuar basicamente fazendo perguntas e respondendo, porque eu acho que isso torna o aprendizado um pouco mais fácil, tá? Ainda que nós não estejamos, nós estamos falando do Evangelho, mas numa abordagem um pouco mais aprofundada, porque geralmente as pessoas, quando pensam no Evangelho, pensam, Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz no nosso lugar, e por isso nós somos salvos. A gente tem feito uma abordagem um pouquinho mais aprofundada com relação a essa questão, tá bom? Hoje eu vou fazer novamente uma outra pergunta, e eu vou responder essa pergunta. É isso, só deixar aqui na transmissão. Veja, queridos, a pergunta é: por que foi necessário que Deus enviasse o Senhor Jesus Cristo na semelhança da carne pecaminosa, com o propósito de fazê-lo uma oferta pelo pecado? É isso que nós temos estudado, tá bom? Mas por que foi necessário que Jesus viesse a esse mundo, tá? Que ele se encarnasse nesse mundo na semelhança da carne pecaminosa, com o propósito de fazê-lo uma oferta pelo pecado? E a resposta para essa pergunta está agora no versículo 4 do nosso texto, tá? Isso foi feito para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele foi feito uma oferta pelo pecado para que a justiça da lei se cumprisse em nós. E a pergunta é, né, mas o que é isso na verdade? O que Paulo quer dizer quando ele fala que a justiça da lei se cumpra em nós? E a resposta mais básica, querido, que nós podemos dar para essa pergunta é que a lei ela não pode fazer mais nenhuma reivindicação de nós. Eu diria assim, todas as exigências da lei foram satisfeitas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A lei exige obediência?
ele obedeceu 100%. A lei insiste em punir o pecado, ele sofreu a punição no nosso lugar. Então, as exigências da lei foram todas elas cumpridas em Jesus. É isso que significa para que a justiça da lei se cumprisse em nós. A justiça que a lei exige de nós, elas foram cumpridas em Jesus Cristo. Ele atendeu a todas as exigências da lei de Deus. E porque nós estamos em Cristo, tá? Então, nós também atendemos a essas exigências. Não é que nós obedecemos a tudo que a lei pede. Eu já percebi que hoje eu vou ter que explicar mais ainda essa questão do evangelho. Veja, nós estamos em Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, e eu já preguei isso bastante, isso no capítulo 5, mas especificamente no capítulo 6 eu falei disso assim, muito mesmo. Há uma doutrina, querido, da nossa união mística com Cristo. Todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, eles são inseridos em Cristo, tá? Eles são colocados em Cristo. Pense aí, Paulo usa até essa analogia, né? Pense num prédio e nós somos os tijolos desse prédio, nós somos encaixados lá, colocados lá. Então, tudo que diz respeito ao prédio diz respeito a nós, porque agora nós somos parte do prédio. É assim que acontece com Cristo. Todo cristão, ele foi inserido em Jesus Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, nós morremos com ele também. É isso que Paulo vai dizer nos primeiros versículos do capítulo 6 de Romanos, tá? Quando Cristo foi sepultado, nós somos sepultados com ele. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, né? Ele subiu aos céus, está assentado à destra de Deus. Paulo vai dizer lá em Efésios 2 que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. É o nosso lugar em Cristo. O que aconteceu com ele fisicamente é atribuído a nós porque nós estamos com ele. Ah, pastor, mas isso é difícil de entender. Não, querido, não é difícil de entender. Você pode ter dificuldade de acreditar que isso seja verdade, tá bom? Porque se você pegar capítulos 5 e 6 de Romanos, principalmente a exposição que eu fiz do capítulo 6 de Romanos, você vai, e eu falei disso praticamente, são 37 pregações, 38, eu não lembro aqui, e eu preguei isso praticamente em quase todas essas mensagens, tá bom? Explicando o que a Bíblia ensina. Veja, é o que a Bíblia diz a nosso respeito. É a maneira como Deus nos vê. É a nossa condição diante de Deus, tá? Quando você pensa em condição, você deve pensar aqui, lá nas palavras de Jesus, quando ele estava no Getsemane, e os discípulos estavam lá caindo de sono, tudo, o Senhor disse para eles uma coisa interessante, olha, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele diz que o espírito está pronto, ele está falando da nossa condição. Aos olhos de Deus, nosso espírito já está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Contudo, a carne é fraca. E isso aponta para a nossa caminhada nesse mundo, entendeu? Para as lutas que nós temos na nossa caminhada, para as dificuldades que nós temos na nossa caminhada. Mas as lutas que eu tenho na minha caminhada não interferem na minha condição diante de Deus, na minha posição. Posicionalmente, eu estou em Cristo Jesus e tudo o que aconteceu a Ele é atribuído a mim. A gente vai falar um pouco sobre essas questões aqui, tá? Então, quando Cristo atende a toda a exigência da lei, Ele obedeceu à lei sem nunca pecar. A lei diz que o salário do pecado é a morte, Cristo foi lá e morreu no nosso lugar, atendendo à lei. Ele não morreu porque tinha pecado, ele não deveria morrer porque era inocente, não tinha pecado, mas como os nossos pecados foram colocados sobre eles, então ele tem que morrer, porque a lei exige a morte de quem peca, entende? Então, tudo que a lei pode exigir de nós, o Senhor Jesus atendeu, tá? Atendeu. Então, porque ele se fez carne,
porque ele foi oferecido como uma oferta pelo pecado, porque os nossos pecados foram colocados em Jesus Cristo, punidos em Jesus, então a justiça da lei se cumpre em nós. Tudo aquilo que a lei poderia exigir de mim, o Senhor Jesus já atendeu, já obedeceu, já fez. Então eu estou livre da lei. Irmãos, essa é uma mensagem que deveria alegrar o nosso coração. O que é que me condena, irmãos? Não é o diabo, como muitos pensam. O que me condena são as exigências da lei. Um dia, toda a humanidade será julgada diante de Deus pela lei. Quando eu falo lei, eu estou aqui me referindo especificamente aos 10 mandamentos dados por Deus a Moisés lá no Monte Sinai. Tá? Eu acredito, olha só, eu acredito, eu já expliquei isso em outras ministrações, que tudo que nós temos na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, é apenas uma explicação daqueles 10 mandamentos que Deus sintetizou lá para Moisés e para o povo lá no deserto. Então, um dia nós seremos julgados diante do Senhor. Razão para eu crer nisso é o fato de que Jesus, no Novo Testamento, ele resumiu toda a lei em apenas 2 mandamentos. Pegue aí todo o Velho Testamento praticamente e ele resumiu isso a 2. É lógico que quando ele faz isso, ele está se referindo aos 10 mandamentos. Como eu entendo que o Velho Testamento apenas explica a lei, então resume-se tudo a 2 mandamentos: amar a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua força, e amar ao próximo como a si mesmo. Cristo fez isso no nosso lugar. Isso significa que eu não serei mais condenado por não conseguir viver esses mandamentos na sua totalidade. Na verdade, nenhum ser humano conseguirá viver esses 2 mandamentos na sua totalidade. Mas o fato de nós não conseguirmos não implica mais em condenação. Por quê, querido? Porque a condenação que era minha, o Senhor Jesus Cristo já pagou por ela. Tá? Porque eu estou em Cristo, não há mais condenação. Irmãos, volte, por favor, mais uma vez, para o texto que nós estamos estudando, Romanos 8:1. Porquanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que que não há condenação, irmãos? Primeiro, porque Cristo satisfez todas as exigências da lei no meu lugar. Segundo, porque ele foi para a cruz no meu lugar. Os meus pecados foram colocados em Jesus, todos eles punidos em Jesus, e porque eu estou em Cristo, então não há mais condenação para mim. Tá? Repito, essa é a mensagem do Evangelho. Essa é uma mensagem que deveria ser pregada em todos os púlpitos do Brasil. O pessoal deveria largar de pregar esse negócio de 5 passos para a aquisição da casa própria, 7 passos para consertar o casamento, não sei quantas semanas no monte para melhorar de vida. Irmãos, isso tudo, querido, é periférico, isso tudo é... A mensagem que deveria ser proclamada do púlpito da igreja seria o Evangelho. As pessoas deveriam entender isso. Compreender, não há nada mais importante no Evangelho do que você compreender essa mensagem, querido. Porque isso aqui diz respeito, irmãos, isso diz respeito à eternidade. Você pode até fazer 5 passos para melhorar de vida financeira e melhorar de vida financeira, mas aí você pode cair naquele erro que o Neil Barreto costumava dizer. O camarada fez uma campanha de prosperidade, melhorou, comprou um carro melhor, mas o que mudou na vida espiritual dele? Bom, ele estava indo para o inferno a pé, agora ele está indo de carro, vai chegar mais rápido. Não mudou muita coisa, não. Entende? Porque todo o interesse... Olha, queridos, eu estou lendo Com Vergonha do Evangelho, é um livro para todo crente ler. E ele fala das estratégias da igreja atual para atrair pessoas. E naquela época já se falava de marketing, sabe? O livro é antigo, mas
já se falava de marketing e a igreja estava deixando os princípios elementares da fé cristã, da pregação do evangelho, para adotar os princípios de marketing no que diz respeito ao crescimento da igreja. Irmãos, isso é tragédia. Isso já aconteceu em épocas anteriores. Spurgeon já levantou uma época aí, se levantou contra isso, bateu de frente, saiu da Convenção Batista por causa disso, né? Morreu por causa disso, porque quando ele percebeu o rumo que a igreja estava tomando, ele se levantou contra e bateu pesadamente por causa desse desvio da igreja. John MacArthur escreve um livro 100 anos depois de Spurgeon para falar da mesma coisa, porque ele está vendo o mesmo movimento acontecer nos Estados Unidos e a gente vê a mesma coisa acontecer no Brasil hoje. É sempre a mesma coisa, querido. A igreja tem deixado de lado, eu não posso generalizar dessa forma, né? Mas parte da igreja tem deixado de lado a essência. O que vocês têm aqui, querido, olha, vou dizer uma coisa para vocês. É até meio constrangedor que eu vou dizer aqui. Mas, sei lá, daqui a 40, 50 anos, depois que a gente tiver morrido já, entendeu? Alguém vai olhar essas mensagens e vai dizer: não acredito que isso estava sendo pregado naquela época. Porque você não vai encontrar, queridos, sem brincadeira nenhuma, sem nenhum tipo de presunção, você não encontrará isso que é pregado aqui em quase nenhum lugar hoje. Vá para as redes sociais, pega os pregadores famosos, eu duvido que eles ensinem isso. Talvez a exceção seja o Nicodemos, talvez o Hernán Dias Lopes, mas se você pegar o Nicodemos, por exemplo, Romanos 8 ele pregou em duas mensagens, todos os 34 versículos. Eu acho que essa é a 18ª mensagem de Romanos 8 e eu estou no versículo 4. Eu não tenho ideia de quando isso vai terminar, mas por quê? Porque nós estamos explorando o texto, tá bom, querido? Da forma que deveria ser explorado. Então vamos lá. A ideia é, quando Paulo diz para que a justiça da lei se cumprisse em nós, a ideia é exatamente essa. É que toda reivindicação da lei a nosso respeito já foi satisfeita em Cristo. E porque eu estou em Cristo, então eu não preciso mais lutar ou tentar obedecer à lei com o intuito de alcançar algum tipo de favor diante de Deus. Por quê? Porque o Senhor já resolveu isso no meu lugar, tá bom, querido? Olha, as justas exigências da lei foram todas cumpridas em Cristo. O que significa? Isso significa que nós fomos justificados, que nós estamos agora revestidos da justiça de Jesus. Justificação, eu já falei muito sobre isso aqui, é um tema, querido, e eu diria é a principal doutrina bíblica, de todas e todas é a principal. Significa que Deus, por causa do que Jesus Cristo fez na cruz, Deus nos torna justo, nos considera justo aos seus olhos. E aí eu cito mais uma vez, pela milésima vez, 2 Coríntios 5, 21, né? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado no nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Cristo morre no nosso lugar, né? Os nossos pecados são colocados sobre ele, punidos nele. Então, por causa de Cristo, nós somos considerados justos. Nós somos revestidos com essa justiça de Cristo. Toda vez que Deus olhar para um filho seu, o que ele verá nesse filho será a justiça do seu próprio filho. Por quê? Porque nós estamos em Cristo, tá bom? Agora, a mensagem, querido, aqui nesses versículos, ela não para apenas na justificação, tá? Nós já falamos sobre isso. Nós já abordamos a ideia da justiça imputada, que é essa justificação, mas também nós já falamos da justiça infundida, que fala da santificação, tá? Nós somos justos, nós somos considerados justos, mas o que cabe a nós agora, que fomos perdoados e justificados por Deus, é um caminhar em santidade diante de Deus, tá bom? Aí eu chamo a sua atenção para esse versículo 7, mais uma vez, para Romanos 7, 4, tá? Eu vou explicar isso, eu vou entrar nisso, tá? E explicar um pouco melhor. Observe, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que não só nós somos justificados, né?
como também nós somos chamados a viver em santidade diante do Senhor. Esse é o chamado do cristão. Ele não pode se contentar na ideia apenas de ser justificado. Ah, eu fui salvo, eu fui perdoado, agora está tudo bem comigo. Tá, é verdade, está tudo bem contigo. Mas porque você foi salvo, porque você foi justificado, você também foi chamado a viver em santidade. Eu vou tentar mostrar isso para você com alguns textos da Bíblia, tá bom? Primeiro, Romanos 7:4. Escute. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Presta atenção nessa expressão. Vocês estão mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Vou fazer uma pausa. O versículo é maior, mas vou fazer uma pausa, tá bom? Paulo está dizendo que o cristão, ele está morto para a lei, porque ele foi morto para a lei através do corpo de Cristo, tá? Isso aqui é uma outra maneira de nos fazer lembrar que Deus enviou Jesus como uma oferta pelo pecado, para que o nosso pecado fosse condenado na carne de Jesus, tá? Porque os nossos pecados foram punidos em Jesus, nós morremos para a lei pelo corpo de Cristo. Observe que é tudo a mesma coisa. O que Paulo diz aqui em Romanos 7:4, o que ele diz em Romanos 8:3 e 4, é a mesma coisa, querido. Ser morto, olha só, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, ou através do corpo de Cristo. Do que ele está falando? Ele está falando de que os nossos pecados foram colocados em Jesus Cristo, punidos em Jesus, a lei foi satisfeita em Jesus, então, porque Cristo satisfez a lei no meu lugar, eu estou morto para a lei, ela não tem mais poder sobre a minha vida. Então, vamos, explicado isso, eu vou voltar com o texto e explicar o texto melhor. Olha, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Tá, mas para que isso, na verdade? Com que finalidade? E o texto diz, querido, para que sejamos doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Cristo. Nós morremos para a lei, para pertencermos a outro. Quem é esse outro? A Jesus. E com que finalidade nós morremos para a lei, para pertencermos a Cristo? O texto diz, a fim de que, ou seja, com o propósito que demos frutos para Deus. Nós morremos para a lei com a finalidade de produzir frutos, de gerar frutos para Deus. E esses frutos aqui, querido, implica num andar, num caminhar com o Senhor, de santidade, entendeu? De santidade. Basicamente isso, a ideia é santificação. É lógico que quando a gente pensa em fruto, a gente pode pensar em outras coisas, mas a ideia aqui do texto é a santificação. Eu, porque fui salvo, porque Deus me alcançou, porque Ele me salvou, porque Ele me perdoou, porque todos os meus pecados já foram punidos em Jesus, agora o Espírito em mim me capacita a andar em santidade, a produzir frutos para Deus. É essa a ideia, queridos. Eu não sei se você consegue perceber, irmãos. Paulo está dizendo, fomos justificados? Fomos, com toda certeza, entendeu? Fomos revestidos com a justiça de Cristo. Nós morremos para a lei, na verdade, né? Mas não há, aqui, querido, não tem como esquecer, não para nisso. Não para apenas na justificação. Não é que Cristo morreu apenas para me perdoar, para me salvar. Isso é verdade, mas não é uma verdade completa, na verdade. Ele fez isso para me perdoar, sim. Mas também, querido, fez isso para que eu pudesse dar frutos para Deus. Olha, quando eu digo que essa mensagem é muito importante, eu tenho consciência, queridos, de que há muitas e muitas pessoas vivendo o seu cristianismo de maneira equivocada. Irmãos, é meio estranho você pensar na ideia de que um crente possa viver na prática do pecado e achar que está tudo bem. Nós estamos estudando isso no domingo. Não está tudo bem, querido. Jesus desceu do céu, sabe, para destruir as obras do diabo e o pecado. Então não posso eu achar que fui salvo, que Cristo morreu no meu lugar
e que isso me dá o direito de viver no pecado. Puxa, mas ele já desceu do céu para me salvar disso, para me libertar disso. Como é que eu posso voltar para lá de novo? Vamos aqui, né? Eu usei aqui uma metáfora há algum tempo atrás, e eu vou citar esse texto mais tarde, depois, que é Romanos 5, né? A ideia de que nós pertencíamos a um reino, ao reino do pecado, né? Ao reino do diabo. Paulo diz isso, né? Nós somos arrancados do império das trevas, nós pertencíamos a um reino. O Senhor Jesus se encarnou, veio a esse mundo, e ele nos arrancou desse reino para esse outro aqui, o reino da graça, né? O reino de Deus. Ele desceu do céu, ele foi para a cruz para me tirar desse reino e me transportar para outro reino aqui, para esse reino da graça. Aí, agora que eu estou aqui, agora que eu fui perdoado, que eu fui purificado, eu penso assim: bom, mas eu gostava tanto desse reino, acho que eu vou continuar fazendo as coisas desse reino. É um negócio meio estranho, irmãos. Soa muito estranho, sabe, a pensar dessa maneira. Mas é o que nós temos visto. Queridos, os dados estão aí. O número, a quantidade de jovens que se relacionam sexualmente com as namoradas, com os namorados antes do casamento, é praticamente igual aos jovens que não pertencem ao Senhor, que não pertencem à igreja. A quantidade de divórcios entre cristãos está hoje de igual para igual com a quantidade de divórcios lá no mundo. Mentir, trapacear, é uma coisa comum, querido. E eu fico pensando assim: meu Deus, como é que a igreja pode manifestar poder se ela está igual ao mundo? A verdade é, ela não pode manifestar poder, irmãos. Não há poder. Sabe o que mais atrai as pessoas para a igreja, irmãos? É exatamente, quando eu falo de poder, irmãos, eu não estou falando aqui em coisas miraculosas. Eu estou falando na capacidade que vem do alto para a gente ser igreja como Deus planejou que nós fôssemos igreja. Mais uma vez eu trago à mente de vocês o livro de Atos, capítulo 2, entendeu? Aquilo é ser igreja, todos os dias no templo, todos os dias de casa em casa, todos os dias orando, todos os dias comendo junto com alegria, louvando ao Senhor, e as pessoas eram atraídas para isso. Isso é poder. A gente hoje limitou demais a ideia do poder, a gente pensa que poder é só algum tipo de manifestação sobrenatural. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, querido, por mais interessante que isso seja, querido, isso nunca foi algo que favoreceu a igreja. Deixa eu dizer uma coisa: as duas gerações que mais viram a manifestação do poder de Deus na história da igreja foram as duas gerações mais perversas que esse mundo já viu. E eu estou falando aqui da geração dos judeus que saíram do Egito e que viram todos os sinais que o Senhor operou no Egito e no deserto, e aquela geração toda, os homens de 20 anos de idade para cima, 603.500 homens que saíram do Egito e que viram toda a glória e poder de Deus. Somente dois deles conseguiram entrar na terra prometida. Todos os outros, até mesmo o próprio Moisés, querido, morreu por desobediência a Deus. E a segunda geração depois dessa foi a geração que conviveu com o Senhor Jesus Cristo. Consegue imaginar a glória, o poder? 5.000 pessoas, 15.000 pessoas alimentadas com 2 pães e 5 pães e 2 peixinhos. E ver o cego sendo curado, e ver o surdo ouvindo, o coxo caminhando, o morto depois de 4 dias levantando. Aquela geração presenciou o poder, querido, que nós nunca vamos presenciar. Mas aquela geração estava quase toda ela gritando lá diante de Pôncio Pilatos: crucificam, crucificam, sabe?
Então não é esse poder miraculoso, querido, que nos capacita a viver diante de Deus. É o poder do Espírito Santo movendo o nosso coração, querido, para fazer aquilo que agrada a Deus, para amar a sua palavra, sabe? Para se dedicar à sua palavra. É um poder que nos leva para a presença do Senhor, para buscarmos ao Senhor. Um homem que ora, querido, um homem que tem tempo para estar diante do Senhor, para clamar ao Senhor, é um homem movido pelo Espírito Santo. A comunhão, sabe, a alegria de estar junto, o prazer de congregar, essa coisa toda, o louvor, tudo isso é fruto do poder do Espírito Santo dentro de nós, irmãos. Não tem nada de miraculoso nisso, apenas o Espírito fazendo com que nós sejamos igreja como Deus quer que a igreja seja. Apenas isso. Eu me empolguei, que até esqueci do meu texto agora. Tem que voltar para cá agora. Tem que aterrissar de novo. Entende, querido? Frutos. Salvos, justificados, perdoados, para produzir frutos para o Senhor. Vamos ler o versículo 3 mais uma vez, porque eu vou voltar para a nossa reflexão aqui. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfraquecida pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que... Por que ele fez isso? Para que tudo isso? Para que enviar Jesus Cristo na semelhança da carne, querido? Por que permitir que o seu Filho fosse oferecido como uma oferta pelo pecado? Por que permitir que os pecados dos seus eleitos fossem colocados em Jesus e ele tivesse que ser punido por isso, castigado por isso? O texto diz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Foi por isso. Tudo que a lei exige de mim foi cumprido em Jesus. A lei não tem mais poder sobre a minha vida. Nós, querido, que fomos justificados, nós que fomos revestidos com a justiça do Senhor, somos também aqueles que andam segundo o Espírito. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Percebe, querido, como é que Paulo está aqui se repetindo aqui? Ele está dizendo a mesma coisa no versículo 4 de Romanos. Ele diz a mesma coisa. Vou abrir o texto novamente, irmãos, porque é impressionante essa capacidade de Paulo. 4, olha só. Assim, meus irmãos, também vós já estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro. Se doutro aqui é Cristo, para que sejais de Cristo, tá bom? Daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. A mesma coisinha. Agora eu chamo a sua atenção para o versículo 6. Versículo 6, querido. Romanos 7, 6. Novamente. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos. Olha só, irmãos. Agora nós estamos livres. Por quê? Porque nós morremos para aquilo que estávamos retidos. A pergunta é, como foi que nós morremos para a lei, irmãos? Como foi que nós morremos? E a resposta é, pelo corpo de Cristo. Nós morremos para a lei pelo corpo de Cristo, pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, Deus enviando o seu Filho para que ele fosse feito uma oferta pelo pecado. Paulo está dizendo aqui em Romanos 7, 6, a mesma coisa que ele disse em Romanos 8, 3 e 4. E a pergunta novamente é, com que propósito ele fez? Com que propósito nós morremos para a lei? E ele responde, versículo 6 ainda, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice ou na caducidade da lei, dependendo da sua tradução. Para que sirvamos, nós morremos para a lei, para que sirvamos em novidade de espírito. A mesma ideia de produzir frutos para Deus, a mesma ideia de viver uma vida de santidade, querido. Ele está sendo repetitivo, na verdade. Eu espero que vocês entendam, querido, que há muita clareza aqui. Nós, filhos de Deus, fomos libertos da lei para que sirvamos em novidade de vida, ou seja, para que sirvamos no poder do Espírito Santo. Vida de santidade.
vida dedicada ao Senhor, vida de comunhão com Deus. Eu posso colocar isso de outra maneira, querido. O texto que estamos estudando não apenas aborda a justiça imputada, justificação, o perdão de Deus sobre nossas vidas, mas também a justiça infundida, tá? O que significa que nós somos chamados para viver em novidade de vida e a produzir frutos para Deus. Justiça infundida é esse poder de Deus em nós que nos capacita a andar em novidade de vida e a produzir frutos para Deus. Andar em novidade de vida e produzir frutos para Deus é praticamente a mesma coisa, é a mesma linguagem que Paulo está usando, querido. Isso, consequentemente, irmãos, nos leva a mais um questionamento, tá bom? E o questionamento é: por que foi necessário que o Filho de Deus fosse feito uma oferta pelo pecado para podermos servir desta nova maneira e dar fruto para Deus? Para que eu vivesse em novidade de vida, para que eu desse fruto para Deus, foi necessário que Cristo morresse. Por quê? E a resposta, querido, é que antes de termos qualquer possibilidade de viver dessa maneira nova e de dar frutos para Deus, nós temos que ser libertados da lei. Não é possível dar fruto para Deus enquanto estivermos debaixo da lei. Primeiro, nós precisamos ser libertos da lei. Olha, veja que coisa interessante. Paulo disse exatamente isso no versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Ele começa dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me libertou da lei, do pecado e da morte. Eu já disse a vocês que a lei do Espírito de vida é uma referência ao Evangelho, tá bom? Paulo está falando do Evangelho aqui. E eu digo isso, querido, porque o Evangelho, ele só pode ser aplicado ao coração do crente pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode abrir o entendimento de uma pessoa para compreender o Evangelho, tá bom? E quando a gente pensa na lei do pecado e da morte, é uma referência à lei de Deus. O que Paulo está dizendo é que o Evangelho nos liberta da lei. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho nos conta tudo o que aconteceu em Cristo Jesus. É o Evangelho que nos mostra que Jesus Cristo teve que vir a esse mundo, se fazer carne, que ele foi feito uma oferta pelo pecado, que os nossos pecados foram colocados em Jesus Cristo, punidos em Jesus Cristo, entendeu? Tudo isso é o Evangelho, tudo isso é a mensagem do Evangelho. Então, por causa do que Cristo fez, querido, nós somos libertos da lei. A lei não tem mais poder sobre nós. Deixa eu dizer uma coisa, querido, vou repetir mais uma vez. Um dia, toda a humanidade, sem exceção, será julgada pela lei de Deus. A régua com a qual Deus julgará a humanidade é exatamente a lei de Deus. Vocês conseguem, alguém lembra aqui os 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de ti. Primeiro dele, mais importante. Segundo, não farás imagem de nada que há no céu, na terra ou debaixo da terra. Não te curvarás a essas imagens, não adorarás a essas imagens. Ele está falando aqui da idolatria, né? Adorar uma imagem como se fosse a Deus. Mas o pessoal fala, mas isso não é pecado, só uma reverência, é alguma coisa assim. Queridos, quando os judeus lá no Monte Sinai fizeram um bezerro, eles estavam achando que estavam adorando a Deus através do bezerro. Não muda o pecado, entendeu? O mandamento é: você não se curvará diante de nenhuma imagem, não importa que imagem seja. Aí vem lá depois, né? O não tomar o nome do Senhor em vão, o guardar o sábado, que nós, no caso, não guardamos hoje, mas isso não quer dizer
que não tem um dia santo, nós guardamos o domingo, e isso por causa dos evangelhos, por causa dos embates de Jesus com os fariseus e por causa do restante do Novo Testamento, né, que parece adotar o domingo como dia de culto. Então nós guardamos o domingo, mas entendemos que há um dia para ser guardado ao Senhor, consagrado ao Senhor. Aí depois vem, querido, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, e lá um dia todos nós seremos julgados diante de Deus por esses mandamentos. A lei condena. A lei diz que se você quebrar um desses mandamentos, você está condenado. Você merece a morte. É o que diz Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. É o que diz lá Ezequiel, acho que é 18, alguma coisa. A alma que pecar, essa morrerá. Porque essa é a sentença de Deus a respeito do pecado, querido. Essa é a sentença de Deus, a gente não tem como fugir disso. O Evangelho veio nos libertar dessa lei. A lei agora não tem mais poder, é por isso que não há acusação. Por quê? Porque a lei não tem mais poder, porque o Evangelho me libertou dessa lei. Os mandamentos da lei não me condenam mais. Por quê? Porque Jesus Cristo tomou o meu lugar e foi para a cruz no meu lugar e ele satisfez toda a lei no meu lugar. Porque eu estou nele, a lei já não tem mais poder sobre mim. Eu estou morto para a lei. Eu daria aqui uma boa grana para vasculhar os pensamentos de vocês enquanto ouvem isso. E eu gostaria de saber o que passa na mente de vocês ao ouvir algo dessa natureza. Eu só posso te dizer, querido, que isso é evangelho puro e simples, sem mesclas, sem manchas. Isso é evangelho. Por que não há condenação para o cristão? Porque a condenação que era dele foi colocada em Jesus e punida em Jesus. Aquilo que a lei exigia de mim, Cristo cumpriu no meu lugar. Agora eu sou salvo. Agora não há mais condenação. E, irmãos, os versículo 3 e 4, ele está apenas explicando o versículo 2. Tudo que eu já preguei até agora é explicando como foi que o Evangelho nos libertou da lei. Tudo, sabe? Como foi? Foi Deus enviando o seu Filho na semelhança da carne do pecado, né? E pelo pecado, ele condenou o pecado na carne. Isso é Evangelho. Todo o Evangelho está aqui nessa sentença, querido. Todo o Evangelho. Esses versículos, irmãos, 3 e 4, mostram que por que era essencial que nós fôssemos libertados da lei e que isso fosse realmente concretizado no Senhor Jesus Cristo, que foi feita uma oferta pelo pecado, sendo condenado dessa maneira na sua carne. Tudo que ele diz respeito a esses versículos é para explicar essa situação. Para entendermos melhor essa questão, querido, vamos colocar aqui isso na forma de pergunta, tá bom? Primeira pergunta é a seguinte: como é que a morte de Cristo, como nosso substituto, ele morreu no meu lugar, como é que a morte de Cristo, como nosso substituto, como quem levou sobre si os nossos pecados, possibilita que a justiça da lei se cumpra em nós? E simplificando essa pergunta para a gente poder entrar nela, tomara que dê tempo ainda, como a morte de Cristo possibilita que a justiça da lei se cumpra em nós? E a resposta, querido, é a seguinte: o Senhor Jesus Cristo satisfez. Veja, eu estou repetindo e repetindo a mesma coisa, tá? Para ver se isso fica guardado. O Senhor Jesus Cristo satisfez plenamente as exigências da lei, tanto no cumprimento dos seus preceitos, como em sofrer a punição por ela sentenciada, e também em se responsabilizar pelas exigências por ela impostas ao pecado e ao pecador. Ele satisfez tudo. E visto que tudo isso aconteceu com ele, e por meio dele, não há mais nada que a lei nos possa fazer, a nós que estamos em Cristo. Portanto, a gente pode dizer aqui, como Paulo disse, né, que nós estamos mortos para a lei. Cristo esgotou todas as possibilidades da lei com respeito a nós. Ele é o fim da lei. Assim, dessa forma, a lei não pode me dizer mais nada. E no que se refere ao crente, a lei perdeu completamente a sua força. Ou seja, a lei não pode mais julgar.
Romanos 10, 4 diz que porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo nesse sentido de que ele satisfez. E tudo que ela tinha para falar comigo, Cristo resolveu no meu lugar. Então ela não tem mais poder sobre mim. Ela não tem mais exigência. Escute, querido, não é que o crente vai viver como se não existisse lei. Nós vamos continuar vivendo e obedecendo a lei de Deus. Só que agora, quando eu quebrar um mandamento da lei de Deus, essa quebra de mandamento não pode mais me condenar. Por quê, pastor? Porque esse pecado já foi colocado em Jesus e punido em Cristo. Tá? É por isso. Eu continuo sendo chamado por Deus para obedecer a sua lei. Na verdade, como cristão, como alguém que está em Cristo, como alguém que tem o Espírito habitando dentro de si, eu sou capacitado pelo Espírito a obedecer a sua lei. Mas se porventura eu quebrar um mandamento da lei de Deus, esse mandamento não mais me condenará. Por quê? Porque o meu pecado já foi punido em Jesus Cristo. Ponto, querido. Ponto. É isso. Só que isso não é tudo, irmãos. Tá? Isso já é bom, mas não é tudo. Como a lei é a força do pecado, eu já li o texto para você que mostra isso. Como a lei é a força do pecado, quando a lei é eliminada, o pecado também é despojado do seu poder. Pastor, como é que esse negócio da lei é a força do pecado? 1 Coríntios 15, 56. É um texto bem conhecido nosso, tá? O texto diz assim: ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força e o poder da morte está no pecado. E a força e o poder do pecado está na lei, tá? É isso que diz esse texto. Bom, se a lei já não tem mais poder sobre mim, aquilo que dava força ao pecado para me afrontar, perdeu completamente a sua força. Porque a força e o poder do pecado é a lei. Como é que a lei pode ser a força do pecado, querido? É muito simples, irmãos. É muito simples. A lei diz o que nós não devemos fazer. Homem, não adulterem. Se um homem olhar para uma mulher e desejá-la no coração, ele está adulterando com ela. Você ouve o mandamento e parece que o mandamento te instiga a fazer aquilo que está sendo dito para não fazer. Eu só me vem à mente a ideia da grama. Não pise na grama. Parece que tem alguém te empurrando para você fazer porque você viu lá o mandamento para não fazer. Olha uma criança, não faz isso. Lá em casa eu já apliquei psicologia reversa, triversa, de todas as formas, para ver se eu consigo resolver e não resolveu com as minhas filhas. Porque se você disser para não fazer, querido, elas vão fazer. É impressionante. É da natureza do homem. É lógico que aqui eu estou falando de uma pessoa que não tem Cristo, tá bom? Com Cristo e o Espírito habitando em nós, não deveria ser assim. Mas num homem que não tem Cristo, é assim, querido. É assim que funciona. É nesse sentido, irmãos, que Paulo diz lá em Romanos 6,2, né? Na verdade ele faz uma pergunta, né? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Por que nós estamos mortos para o pecado? Porque estamos mortos para a lei. Porque aquilo que dava poder ao pecado era a lei. E a lei já foi satisfeita. E a lei já não tem mais poder sobre a minha vida. Consequentemente, o pecado também não tem. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Eu vou repetir isso depois, se der tempo. O crente, ele não pode ser escravo do pecado. Não estou dizendo que o crente não peca. Eu estou dizendo que o crente não pode ser escravo do pecado. Que o pecado não governa mais o cristão. Dessa maneira, querido, o pecado na vida do cristão é uma escolha que ele faz. Né? Num descrente, o pecado é o rumo natural da sua vida, tá? É só um desenrolar da sua vida. Deixa eu tentar colocar isso para você de uma forma que você entenda melhor. Também já usei muito esse exemplo aqui. Imagine um alcoólatra. Um alcoólatra. Ele foi dominado, escravizado pelo álcool. Ele não tem vontade própria com relação ao álcool. Ele é escravo. O cara morre. O cara está lá com cirrose hepática, mas não consegue parar de beber. É um escravo. Agora imagine uma pessoa que não é dada à bebida, mas que uma vez ou outra bebe socialmente. Ele não é escravo. Ele bebe se quiser. É diferente do alcoólatra, do viciado. Ele não consegue parar. Ele não consegue ficar sem a bebida, entende?
É a mesma ilustração, talvez com alguma deficiência, mas a mesma a ilustração com relação à questão do pecado. O crente, ele tem da parte de Deus o poder do Espírito nele, que o habilita a vencer o pecado. O pecado já não tem poder sobre ele. Ele foi tirado do reino do pecado e colocado no reino de Deus. Então, ele volta para cá se quiser, mas ele tem poder para resistir a isso. Ele não é escravo mais. A pessoa que não conhece a Cristo é escravo. Imagina um homem sem Deus, querido. Ele é imoral. Ele é imoral. O homem sem Deus é imoral. Talvez ele nunca tenha traído a esposa fisicamente, mas a imoralidade dele está aqui na mente, sabe, no coração. Talvez não faça na prática, mas deseja no coração. E aí eu poderia expandir isso aqui até o infinito, esse negócio aqui. O homem sem Deus é escravo do pecado. É bom, queridos? Bom, está morto para a lei e está morto para o pecado são declarações paralelas e as duas coisas acontecem praticamente simultaneamente, querido. Isso acontece porque quando o Senhor Jesus Cristo trata da lei, ele inclui nesse tratamento o pecado, porque a força e o poder do pecado é a lei. O que alimenta o pecado é a lei, na verdade, entendeu? Se eu tiro o alimento, o pecado perde o poder. O resultado de estarmos mortos para a lei, querido, é que somos retirados do domínio, do reinado, do governo e do poder do pecado. Agora eu cito Romanos 5:21, que vai falar disso. Olha, portanto, assim como o pecado reinou, observe isso, o pecado reina. E ele diz, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, isso é um fato, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Então o pecado, Paulo usa aqui uma figura interessante, né? Ele está personalizando o pecado como um rei que tem um reino e que mantém as pessoas escravas ali, entendeu? São os seus súditos, na verdade. Eles não têm vontade própria, quem os governa é o pecado. Essa é uma referência a todo aquele que não é cristão. Ele pertence a esse reino do pecado. Ele não tem vontade própria. Ele até sabe o que é certo, só não consegue fazer o que é certo. Ele sabe o que deve evitar, só não consegue evitar. Assim é um homem sem Deus, escravo do pecado. Tá bom, queridos? Bom, o ensino de Paulo aqui, querido, é que o pecado condena o homem natural pela lei, tá? Porém, pela morte de Cristo, o próprio pecado é condenado. Na cruz, nós somos libertos do poder da lei, nós somos libertos do poder do pecado, nós somos libertos do poder do diabo. Nós somos tirados desse reino. Esse reino aqui é um reino do diabo, é um reino que pertence ao pecado e que a lei está ali porque está alimentando o pecado, entendeu? E nós somos arrancados desse reino e colocados aqui no reino da graça, no reino de Deus, onde nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo. Eu posso avançar um pouquinho mais, querido, nessa argumentação aqui, e dizer a você que desde que a lei que agravou e inflamou o pecado dentro de mim, isso está lá em Romanos 7:5, né? Quando a lei é removida, como é pela morte de Cristo, o agravamento do pecado também é removido. O poder que agia em mim para agravar e inflamar as paixões dos pecados em meus membros, novamente estou citando Romanos 7:5, desapareceu. Por quê? Porque eu estou morto para esse poder, tá? Porque eu estou em Cristo, porque eu fui salvo, porque eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Esse poder já não tem mais poder sobre mim. A lei e o pecado já não tem mais poder sobre a minha vida. Isso, novamente, querido, não significa que a gente não vai pecar, tá bom? Significa que nós não somos mais escravos do pecado. O pecado já não pode escravizar o cristão de forma alguma. Irmãos, esse é um texto muito rico, querido. Eu gostaria que vocês entendessem isso. Isso é evangelho. Somos libertos, somos um povo liberto. O drama disso, sabe o que é? É que muitos, eu diria a imensa maioria dos cristãos não sabem disso e vivem a vida como escravos, embora não sejam mais escravos. Deixa eu finalizar isso aqui. Quando houve a declaração da libertação dos escravos nos Estados Unidos,
Houve uma proclamação, a lei foi aprovada, mas muitos dos escravos não sabiam disso e continuavam vivendo como escravos. E até mesmo alguns que souberam permaneceram na condição de escravo durante muito tempo. Por quê? Por causa do condicionamento mental que eles tinham como escravos. Eles não conseguiam se ver como pessoas livres. Na verdade, não sabiam o que fazer com a liberdade. Muitos cristãos vivem exatamente nessa mesma situação. Há um decreto, há uma lei que diz que eles não são mais escravos nem da lei de Deus, nem do pecado, nem do diabo. Mas, no entanto, essas pessoas continuam vivendo como se fossem escravas. E você olha para a vida delas, não há vitória, há apenas sofrimento, dor. São cristãos, pode parecer estranho, é quase um paradoxo. São cristãos, mas são cristãos que estão vivendo, e eu não sei se alguém aqui conhece o livro Peregrino, eles carregam um fardo muito pesado sobre as costas e não conseguem experimentar a alegria, não conseguem experimentar de uma comunhão íntima com Deus, porque estão sempre lutando com o pecado e sendo derrotados pelo pecado, porque não compreendem a sua posição diante de Deus. Nós deveríamos dizer constantemente, querido, na nossa oração diante do Senhor: Senhor, eu sou livre em Cristo Jesus. O pecado não tem mais poder sobre a minha vida. A lei não pode mais me condenar. O meu pecado agora, Senhor, não pode mais me condenar. Tudo isso por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. Irmãos, isso é libertador, querido. É libertador. Entende? É lógico. A gente só não pode ir para o outro extremo, né? E pensar, bom, já que essa é a minha condição, então eu posso fazer o que quiser. E aí é outro extremo, irmãos. Essa alegria é uma alegria, querido, em saber que nós somos tirados do império das trevas, transportados para o reino de Deus, e que agora nós podemos desfrutar da comunhão com o nosso Deus, de intimidade com o nosso Deus. Eu posso ir para o meu quarto, fechar a porta após mim e ali me derramar diante do meu Deus, tá? E ser abençoado com a sua presença. É algo que está disponível e acessível a todos nós, querido. Se você quiser, está disponível. Se nós pecamos, é só ser bíblico. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Feito isso, volta o relacionamento, volta a intimidade, volta o acesso ao coração do Pai. Tá? Isso está disponível e acessível a todos nós, queridos. Tá bom? Vamos nos colocar de pé? Vamos encerrar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós bendizemos a Ti. Nós damos graças porque somos um povo que foi comprado por um alto preço, Senhor, preço altíssimo. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. O sangue do Deus Todo-Poderoso foi derramado em nosso favor. Todos os nossos pecados foram perdoados nele. Toda a justiça exigida de nós foi satisfeita nele. E agora nós podemos desfrutar, Senhor, de comunhão, de intimidade, de santidade. Agora nós podemos dar frutos para o Senhor. Tudo isso graças a Jesus, que morreu em nosso lugar. Nós louvamos a Ti, Senhor, bendizemos a Ti e damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.